noite, Deus abençoe a todo o pessoal aí do Face, das redes sociais. Uma noite aí abençoada para todos os nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando aqui. Pessoal, hoje é um dia assim, de grande expectativa, né? Nós estávamos trabalhando junto com o Espírito Santo nesse projeto, né, que nós estamos iniciando hoje. E eu estou aqui com a Natasha. Pai do Senhor, irmãos. Gente, você já me conhece, né? Eu sou a pastora Fabiana, aqui do Ministério IPEC, aqui de Vila São Luís, que aqui é filial da Luz de Lemos. E a Natasha, para quem não conhece ela ainda, ela é minha filha, né? Natasha Calisto, vocês veem aí ela nas lives, aí no Face aí. E nós estamos reunidas aqui hoje, né? Para fazer um estudo profundo, né? Sobre a palavra de Deus, que é muito bom a gente aprender mais e mais de Jesus. E vocês estão chegando aí com a gente, vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar todos para a gente fazer uma oração para tá dando início, né? Esse projeto que Deus colocou no nosso coração. Amém? Não é isso, Natasha? É isso aí, gente. A gente vai estar fazendo aqui de 2 em 2 semanas, né? A gente vai estar fazendo essas lives no formato aí de um podcast. E a gente vai estar aí fazendo um estudo profundo sobre discípulos, né? Então fica ligadinho aí que tem muita coisa boa pra gente aprender com Jesus. É isso aí, pessoal. Olha, você também pode dar a sua opinião, a sua sugestão. E eu gostaria que você que está assistindo aí com a gente a live, passasse aí pra gente aí na telinha aí se o som tá legal, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Porque o importante é ouvir, né? A ouvir e aprender de Jesus, tá? Então você pode estar também fazendo a sua pergunta, se tiver dentro do nosso alcance, né? Sobre esse assunto, né, pessoal? Porque às vezes a gente tem muitas curiosidades sobre a Bíblia. Ok, é lindo isso, a gente ter a curiosidade, mas é bom sempre estar dentro desse tema, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, né? Isso aí, vocês vão poder estar interagindo, conforme aí a gente vai fazendo o estudo, vai deixando seu comentário, a sua pergunta, e no final, né, você pode estar também deixando sua sugestão aí para os próximos vídeos, em nome de Jesus. Isso aí, ó, tem muita coisa legal, pessoal. Nós vamos aprender junto, né? Porque nós já começamos assim, sobre discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, né? E é bom os discípulos do Senhor aprender, todo mundo juntinho, sobre a palavra. Eu gostaria de pedir vocês que estão assistindo com a gente aí, a Érica, Deus abençoe, Érica, a paz do Senhor. Eu queria que vocês falassem aí para mim como que tá o som aí, pessoal. Se tá legalzinho, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, né? Porque às vezes a gente está aqui na gravação, a gente não sabe se está saindo aí legalzinho para vocês ouvir, tá? Qualquer coisa, se estiver ruim de ouvir, tá muito baixinho, não tô ouvindo direito, dá um toquezinho pra gente aí, tá bom? E agora vocês que estão chegando aí juntinho com a gente, eu queria que vocês em nome de Jesus, juntassem com a gente agora para fazer essa oração para dar início, tá bom? Deus abençoe aí. Vamos orar então em nome de Jesus? Sim? Pai, em nome de Jesus nós viemos na tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos em nome de Jesus, estamos reunidos aqui em teu nome. Quando a sua palavra diz, ó Pai, que quando 2 ou mais está reunido em teu nome, ali no meio o Senhor está. E nós estamos aqui, ó Deus, reunidos nessa noite para trazer um pouquinho, Pai, da sua mensagem, a mensagem maravilhosa do Evangelho, a mensagem maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, compartilhar as boas novas, Senhor, de salvação a todos aqueles, Pai, que juntamente conosco invoca o seu nome, essa pessoa, Pai, que tem sede, que tem fome da sua palavra. Oh Deus, o Senhor disse assim, bem-aventurado
aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, Pai, o Senhor sempre envia, ó Deus, não só o pão físico, mas o pão da vida, o pão do céu, que é a sua palavra, Pai, para alimentar, para fortalecer o espírito de cada um dos seus filhos, das suas filhas. Como o Senhor disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Oh Deus, nós estamos entregando, ó Deus, esse projeto que o Senhor colocou no nosso coração em tuas mãos, e todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aí presentes na live, oh Deus, nós estamos colocando em tuas mãos. Pedimos ao Senhor que seja dirigido com o teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, sabedoria da tua palavra. E Deus, em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do mal. Em nome de Jesus, proíbo de tentar interromper a nossa reunião aqui, ao nosso estudo profundo aqui da palavra, em nome de Jesus. Pai, fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. E todos aí podem dizer, assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. E o pessoal tá chegando aí devagarinho. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir a palavra, vamos se aprofundar da Bíblia, né? É isso aí. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus habite em nós, mora em nós, né? Abundantemente. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. A gente vai dar aí uns minutinhos para vocês. Compartilhe o link dessa live nas suas redes sociais, aí no grupo do WhatsApp da família, dos seus amigos. E convido o pessoal para estar aqui junto com a gente, que o estudo de hoje vai ser poderoso. Então, amém. Se vai ser bom pra gente, vai ser bom também para aqueles que nós conhecemos, nossos amigos, familiares. E pega a sua Bíblia aí na sua casa e se reúne aí com a gente, que o estudo hoje vai ser forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o título, o tema, né, desse estudo aí é discípulo, gente. A gente vai... o Espírito Santo, né, colocou no nosso coração esse tema sobre discípulos, né? A gente está vivendo aí num tempo onde a gente vê a igreja, muitas das vezes, não sabendo ser igreja, né? E para a gente ser igreja, e para a gente ser igreja, a gente precisa primeiro ser um bom discípulo, né? Individual. Então, como é importante a gente saber, porque, discípulo, mas a gente precisa se aprofundar nesse estudo, saber o que é um discípulo, né? O que um discípulo faz, né, para a gente poder estar sendo igreja e alcançando cada vez mais vidas. Então o tema é discípulos, só que a gente vai separar aí o nosso estudo em partes, e cada vídeo a gente vai estar falando aí um pouco, sempre relacionado a discípulos, mas com um ensinamento aí forte e poderoso em cada vídeo. Glória a Deus. Pessoal, você que está aí nos ouvindo aí, manda depois uma mãozinha, aqui assim, ó, se o som tá bom, se o meu som tá bom, se o som dela tá bom. É importante a gente ouvir, glória a Deus. Inclusive, pessoal, essa iniciativa, né, desse estudo, desse podcast sobre discípulos, surgiu primeiro pela Natasha, né? O sonho que Deus colocou no coração dela. E aí, Deus falou no seu coração, assim, sobre esse tema, ou da onde surgiu no seu coração esse tema, discípulos? Ai, Jesus. Então, em oração, né? Eu costumo orar muito e busco ser sensível ao Espírito Santo. E, assim, a gente não pode pregar aquilo que a gente não vive. Então, assim, o Espírito Santo começou a me incomodar muito a respeito de ser um verdadeiro discípulo, né? E o Senhor tem me incomodado muito a essa questão de levar o Evangelho ao coração das pessoas, porque tipo assim, o mal, ele tá muito escancarado, né? As pessoas estão propagando muito o mal, e tem muitas pessoas que têm o verdadeiro Evangelho, que estão conhecendo a Cristo, têm intimidade com o Senhor, mas que estão escondidos. Sabe, como aquela palavra diz, ter pegado... ninguém acende uma lamparina e esconde debaixo da cama. A gente tem que brilhar a nossa luz.
Então, assim, a necessidade, a gente vê uma grande necessidade da expansão do evangelho. Quantas pessoas ainda estão sofrendo no pecado por falta do evangelho. Então, nós que temos recebido a palavra de Deus, é importante a gente ser discípulo para levar essa palavra adiante, não ter medo de resplandecer a Cristo. Então, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, e isso, assim, desde o ano passado. E quando a gente assistiu aquele filme A Forja, ele também traz essa mensagem, né? Que o homem, ele começou a discipular ali um jovem, ensinando a palavra e tal. E disso, né, eles tinham lá um grupo separado, onde eles discipulavam uns aos outros. E então, o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. E aí eu comecei a buscar em Deus uma forma, né, de colocar isso em prática. E o Senhor me deu essa forma, né, de fazer vídeos, lives e tal, falando a respeito desse tema, sobre discípulos. E aí, primeiro eu pensei que era uma coisa da minha cabeça, né? Mas aí o Espírito Santo falando. Aí eu peguei e falei com a minha mãe. Falei, mãe, tava com um projeto assim, o Espírito Santo tava falando no meu coração. E graças a Deus foi confirmado, né? Que eu falei com ela, ela falou, é de Deus e tal. Aí estamos aqui. Surgiu. Inclusive, esse sonho, esse projeto também foi um dos primeiros projetos de Jesus, né? Porque Jesus, ele começou o ministério dele, foi batizado com o Espírito Santo e foi batizado nas águas, saiu para pregar o evangelho. Logo o próximo passo dele foi escolher os discípulos, né? Até porque ele fez discípulo e falou para a gente fazer também, né? Ir de fazer discípulo, porque o evangelho ele tem que expandir. Ele não é uma coisa que tem que ficar ali só entre nós. Ele tem que se espalhar. E muitas das vezes, por exemplo, nós recebemos o evangelho aqui nessa região, né? Mas tem pessoas aí espalhadas por todo o mundo, né? E amigo dos nossos amigos, que ainda não tem esse evangelho, as boas novas. Por isso a importância também de fazer discípulo, porque o evangelho tem que expandir, ele tem que ir. E para isso tem que espalhar a palavra de Deus. E como uma pessoa, né, Jesus Cristo, que é o verbo, é a palavra, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele criou esse projeto bonito. Vamos fazer discípulos e enviar as nações, né, para o evangelho espalhar. Olha, um projeto muito forte. E também porque Cristo, quando ele veio na Terra, ele tinha um tempo determinado aqui, né? Então, assim, todos nós estamos aqui na Terra por um tempo determinado, por uma missão. Então, quantos homens de Deus que pisaram nessa terra, evangelizaram, ganharam tantas almas, mas que já terminaram a sua missão? Quantos homens de Deus que estão aí na missão, mas que a idade já estão chegando para eles? Então, assim, eis aí a importância da gente continuar fazendo discípulos, ainda mais para essa nova geração que está chegando, né? Assim, pessoas de Deus e tal, com mais idade, passar o conhecimento de Cristo sempre adiante, sempre discipulando mais, para que a palavra de Deus não cesse, né? Mas que alcance a geração futura. Então, essa é a importância da gente sempre estar discipulando e enviando, porque por mais que o Senhor nos chamou e a gente esteja cheio do Espírito Santo, vai chegar o fim da nossa missão aqui. Então, a gente tem, quanto mais pessoas a gente influenciar aí para poder continuar a missão, é uma sabedoria. Foi exatamente o que Cristo fez. Ele sabia que ele não ia poder ficar aqui para sempre, então ele levantou homens e mulheres de Deus para levantar outros homens e mulheres de Deus, e aí sucessivamente. Com certeza, para dar continuidade ao evangelho. Porque você já imaginou se Pedro, João, Tiago, Mateus, se eles não tivessem feito discípulo, o evangelho ia ter acabado lá atrás. Aí eles morreu, acabou. Imagina, a gente não estaria aqui hoje. Né? Imagina se os 12 discípulos fossem só um grupo isolado, né? Isso, entendeu? É só entre eles. Hoje não tá, a gente não estaria aqui. Então é em geração sempre tem um sucessor, né? Alguém que é para ficar no lugar daquela pessoa e continuar fazendo o discípulo, porque é até os confins da terra, até o fim dos séculos, a humanidade tem que ser evangelizada, né? Inclusive, Jesus ainda não chegou, um principal motivo, né?
é que até a última pessoa da face da terra tem que receber o evangelho. Assim, enquanto todos não forem evangelizados, o Messias, Jesus Cristo, não vem. E para a última pessoa da face da terra ser evangelizado, tem que haver discípulos. Não é isso? Tem que haver discípulos. Eu acredito que esse projeto, ele é mais assim um convite para a igreja, para todos nós, para vocês aí que estão assistindo a gente, de ser discípulo, sabe? Para que o evangelho possa continuar alcançando vidas, né? Porque, por exemplo, há círculos aí social, né? Seus amigos, seus vizinhos, no seu bairro, que são pessoas que só você pode alcançar. Então, veja como é importante você aprender o que é ser um discípulo e você aprender a discipular outras pessoas. É muito importante. Com certeza, com certeza. E o discípulo, né? Ser discípulo de Cristo, na verdade, é um chamado para todos, né? É o id, cumprir o id, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide por todo mundo e fazer discípulo, né? Enviar em todas as nações. Então, isso cada um de nós tem uma responsabilidade, como a Natasha aqui estava falando. Uns é evangelizar no seu bairro, outro pode ser na sua escola, na sua faculdade, na sua área de trabalho. Você é que recebeu Jesus, você é o único lá no teu trabalho, talvez você seja o único no seu trabalho que tenha condições de passar Jesus para o próximo ali, Jesus para o seu bairro, Jesus na sua faculdade. Mas eu tenho meu pastor, mas o pastor não vai estar na faculdade com você, não vai estar no seu emprego, né? Então cada um de nós temos a responsabilidade sim de ser um discípulo de Jesus, um discípulo na sua escola, no seu bairro, no seu trabalho, enfim, na sua área lá onde você está, existem pessoas ali que não são salvas, precisam de Jesus e você está ali naquele momento, né? Você é um discípulo de Jesus, então você está encarregado de levar a luz, né? O portador, nós somos portador da luz de Cristo, pessoal. A palavra de Deus diz que que resplandeça a vossa luz, para que todos os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Exatamente. E aí já entra aqui no primeiro tópico do nosso estudo, que é o que é um discípulo, né? A gente fala, discípulo, você é um discípulo. E o que é um discípulo? O discípulo, ele é alguém que recebe instruções e ensinamentos de uma outra pessoa. Então, nós, como discípulos de Jesus, nós recebemos do próprio Jesus ensinamentos, instruções, né, princípios, e a partir disso a gente aprende com ele e a gente é enviado por ele para poder ensinar aos outros os mesmos ensinamentos e os mesmos princípios. Então, um discípulo é todo aquele que aprende com Jesus, né? E é todo aquele que segue e vive aquilo que Jesus ensina. E a gente sabe que todas as instruções e ensinamentos que o Senhor deixou para nós está descrito na palavra de Deus. Então, se você quer ser um discípulo, basta seguir o que a palavra de Deus diz. Você está aprendendo ali os ensinamentos, a forma como Jesus falava, a forma como Jesus pensava, como Jesus agia. E quanto mais a gente se aprofunda no estudo da palavra, a gente aprende dele, como ele agia, como ele falava, e a gente passa a refletir, né, esses mesmos ensinamentos, o mesmo caráter de Cristo, e aí sim nós estamos se tornando um verdadeiro discípulo. Então, discípulo é todo aquele que recebe um ensinamento, um princípio. E assim, como a gente estava falando aqui, os 12 discípulos, né, que foram escolhidos por Jesus, foram discipulados pelo próprio Mestre. Só que a partir dos discípulos, né, quando os discípulos começaram a pregar o evangelho para as outras pessoas, outras pessoas começaram a ser discipulados pelos discípulos de Cristo. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós fomos discipulados através do nosso pastor, né, no ministério em que estamos, fomos discipulados, estamos sendo discipulados, porque isso é algo
né, que é eterno, e através de nós, outras pessoas vão ser discipuladas. E assim vai. Através da sua vida, você vai ser discipulado, e através de você, outras pessoas vão ser discipuladas. Inclusive, isso que você falou aí é uma coisa que é fundamental, pessoal. A palavra discípulo, que nem ela falou, uma pessoa ensinada. A palavra discípulo também é traduzido como aluno, né? E o nosso Jesus é o mestre. Então, uma coisa que é fundamental é a gente entender que todo discípulo precisa aprender com o mestre. No caso, o nosso mestre é Jesus, né? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, os discípulos de Cristo aprenderam com ele, né? Foram treinados por ele. Por quê? Porque eu também não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Se eu não recebi o evangelho, como que eu vou ser enviada, né, para poder dar algo para alguém, dar as boas notícias, dar as boas novas que eu não recebi? Então, quer dizer, eu tenho que receber de alguém, eu tenho que ser ensinada, discipulada por alguém, receber aquela palavra, receber a boa nova para passar em diante. Quer dizer, eu sou um portador das boas novas, né? Não surgiu de mim, surgiu tudo resume no mestre, né? Veio de geração em geração, começou por Jesus, que é verbo, ele é a própria palavra. Então, os discípulos de geração em geração vieram aprendendo com Cristo e passando o evangelho adiante. Então, a gente, para ser um discípulo, primeiramente, não tem como a gente ser um discípulo sem ser ensinado, né? Discipulado por Jesus Cristo. Tem que vir o ensinamento do Senhor. Inclusive, ele até falou lá no livro de João, ele disse, aquele que me ama, ele guarda a minha palavra, né? E aquele que guarda a minha palavra, se guardar os meus mandamentos, guardar a minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, a gente tem que receber, guardar a palavra de Cristo para poder passar em diante. Não é isso? Exatamente isso. Então, a gente já pode começar aqui no nosso primeiro texto. Vamos lá em Mateus 4. Mateus 4, a partir do versículo 18. Mateus 4, 18. A gente vai aprender aqui, vamos dizer assim, como se fosse um segmento de um passo a passo, né? Assim, um exemplo, o que aconteceu assim com os discípulos e tal, que eles se tornaram ali discípulos firmes e trouxeram o evangelho até nós, né? Então a gente vai aprender mais ou menos como se fosse um passo a passo para a gente entender como é que funciona, para a gente não ficar confuso e perdido no meio do caminho. Então, primeiro Jesus veio na terra e tal, e aí Jesus foi batizado, começou o seu ministério, e ele, como a minha mãe já citou aqui, ele já começou ali escolhendo os primeiros discípulos. E lá no Mateus 4, versículo 18, diz... E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, a gente vê aqui que o primeiro passo para ser um discípulo é receber o chamado. Jesus foi até eles e chamou eles para seguir a Cristo. Então, o primeiro passo é que a gente recebeu um chamado, você que está nos assistindo, você recebeu um chamado para ser discípulo de Jesus. E a primeira coisa que os discípulos fizeram aqui foi abandonar tudo e seguir a Cristo. Então, a partir do momento que a gente recebe um chamado, a gente precisa abandonar tudo e seguir Jesus. É o primeiro passo para a gente se tornar um discípulo de Cristo. Sim, inclusive, né, esse texto aqui está falando bem claramente, né? Jesus chamou eles para segui-lo.
E todos nós fomos chamados para seguir a palavra de Deus, né? Ser seguidores de Jesus Cristo. Pessoal, a palavra cristão, inclusive, surgiu numa cidade onde o apóstolo Paulo foi pregar. E lá eram seguidores de Jesus Cristo. É lá que botaram o nome de cristão, né? Que é seguidores de Jesus. Então, o primeiro passo é a gente aceitar o chamado de Deus para seguir a Jesus. Qual o segundo passo? O segundo passo para você ser um discípulo, um discípulo de Jesus. Também tem discípula, tá? Dorca era uma discípula. A gente tem que renunciar a algumas coisas. Aqui eles renunciaram ali os barcos, as pescas, né? Ah, pastor, mas graças a Deus eu não tenho barco, não tenho pesca, mas tem coisas que às vezes nós precisamos renunciar. Uma delas é o pecado, né? A gente agora somos discípulos de Cristo, portadores das boas novas, e a gente tem que abandonar algumas práticas, né, que a gente fazia, até porque nós, como discípulos de Cristo agora, nós estamos resplandecendo a Cristo, e quando você passa a ser um instrumento, né, uma pessoa, seguidor de Jesus, a primeira coisa que as pessoas fazem é começar a reparar o seu modo de viver. Se você é a mesma pessoa, se você não é, se você pratica as mesmas coisas ou não. Como, por exemplo, se você visse lá o Pedro, Tiago ou João, um xingando o outro, né? Um dando umas bofetadas no outro, ia ficar meio esquisito, não ia? Então, uma das primeiras coisas também é a renúncia. Nós temos que renunciar ao pecado, nós temos que abrir mão de certas coisas, certas manias, ou até certas situações que impedem você, né, de ser um discípulo. Muitas das vezes Deus fez o chamado, a pessoa ouviu o chamado, mas ela tem coisas, paixões e coisas na vida dela que ela não consegue abandonar para aceitar aquele chamado. Quando eu falo paixões, não estou falando só um relacionamento amoroso. Existem vários tipos de paixões. Paixão por dinheiro, paixão por jogos e outras coisas, né? Como, por exemplo, os discípulos, esses daqui, foram chamados e vieram, né? Aceitaram tudo, largaram tudo. Já o jovem rico perguntou, né, a Jesus o que poderia fazer para herdar a vida eterna. Ele queria ser um seguidor de Jesus Cristo mais próximo, né? Estava interessado. Ele estava interessado, só que ele tinha algumas paixões aqui na terra que ele não conseguiu renunciar como esses discípulos, né? Ele tinha muitos bens, muitas posses, e Jesus falou: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Entendeu? Aí você larga isso, está te atrapalhando, vem e me segue. Só que ele saiu dali triste, né? Ele não conseguiu abrir mão daquelas paixões, daquelas coisas. E eu acredito até que Jesus, aquilo ali possa ter sido um teste com ele, né? Porque não é pecado você ser uma pessoa rica e seguir Jesus, não é isso. Eu acredito que Jesus conhecia o coração dele. E Jesus via que ele não se entregou totalmente, né? Que Deus conhece nosso coração, ele sabe quando ainda tem coisas em nós que é maior do que ele em nós. Então, acho que aquilo foi um teste para aquele rapaz, que ele amava muito mais a riqueza, os bens materiais, do que o próprio Jesus, no caso, né? Ele não conseguiu renunciar. Então, um dos primeiros passos, realmente, a gente tem que estar disposto a largar o pecado, a largar certas práticas e renunciar a algumas coisas. Tem algumas pessoas que não conseguem levar o evangelho de Cristo, pessoal. São discípulos que aprendem com Jesus, isso é muito importante. Tem discípulos que aprendem com Jesus, mas eles não conseguem levar o evangelho adiante por falta de tempo, né? Por falta de disponibilidade. Eu recebi a palavra, mas eu não tenho tempo de evangelizar, eu não tenho tempo de postar uma mensagem, que seja, né? Mesmo que seja nas redes sociais. A pessoa recebeu Jesus, ela aprendeu com o mestre, mas ela não está tendo disponibilidade de passar o evangelho em diante. Falta tempo, falta. Por isso que
esses discípulos aqui tiveram que abrir mão, né, de algumas coisas para poder seguir Jesus e espalhar o evangelho. E exatamente isso. O primeiro passo é nós sermos chamados, né? E quando eu falo chamados, não é questão de títulos, né? Ah, sou ministro de louvor, sou pastor, não. A partir do momento que o Senhor ele te demonstrou assim a graça dele e ele te convidou para ser participante da salvação e você aceitou isso, você já é discípulo de Cristo, né? E você não precisa de necessariamente uma carteirinha, né, para poder ser discípulo. Você é. E o segundo passo, né? Primeiro é você ser chamado por Cristo. O segundo passo é, como a minha mãe estava falando aqui, é você ser discipulado por Cristo. E eu acredito que essa é uma das fases assim que que mais pega, porque como ela falou aqui, é renúncia, né? Porque a partir do momento que Jesus ele te chama, né? Você pode vir da maneira como você está, só que você vai começar a ser discipulado por Cristo, porque você vai se tornar aluno dele. Então você tem que aprender com ele, né? Como que funciona, né? A questão de caráter, de personalidade. E isso engloba tudo, desde das coisas profundas de dentro, quanto as de fora, né? Então a forma como a gente fala, né? Pedro ele era um discípulo de Cristo e quando ele foi negar Jesus, as pessoas sabiam que ele era um discípulo, porque a fala dele o denunciava, ele falou, você fala igual Jesus, você é um discípulo dele. Então quando a gente começa a ser discipulado por Jesus, vai ser natural a gente se tornar semelhante a ele, falar como ele fala, pensar como ele pensa, agir como ele age. Então, assim, olhando humanamente no natural, seria impossível a gente conseguir, por exemplo, amar os nossos inimigos. Mas como discípulos de Cristo e aprendendo com ele que nós devemos amar os nossos inimigos, isso se torna possível, porque ele nos ensina e a gente, né, a gente se permite ser discipulado por ele. E no processo de ser ensinado e discipulado por Cristo, vai vir a questão das renúncias, porque a gente vai ter que abrir mão muitas das vezes do nosso querer, do nosso jeito, das nossas vontades, a gente vai ter que abrir mão disso pelo Evangelho. A minha mãe citou aqui o jovem rico. O problema do jovem rico é que ele era apaixonado e apegado às riquezas. E você, como discípulo de Cristo, o que é a sua paixão? O que é que tem assim, te impedido de seguir a Cristo? Às vezes é uma mania, é um jeito, às vezes é um desejo. Então, como seguidor de Cristo, a gente vai ter que orar e pedir ao Senhor para nos ajudar a ser sensível à voz do Espírito Santo e nos render ao discipulado do Senhor, a nos render aos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Então, o primeiro passo é a gente ser chamado por Ele, e o segundo passo é a gente permitir ser ensinado e discipulado pelo nosso mestre. Para que, então, chegue, né, o terceiro passo, que é um passo aí que muitos almejam, que muitos desejam, que é o ser enviados, né? Então, assim, a gente vê aqui que até o tema, né, do nosso podcast que a gente colocou aí, Vinde a mim, porque a gente olha muito por ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas muitos querem pular esse passo do vem e me segue, olha, larga tudo e me segue. Então, antes de Jesus falar aqui para os discípulos, olha, vão lá e prega por todo mundo, ele disse, vinde a mim, vem e me segue, abandona, renuncia tudo isso aí, aprende de mim, aprende comigo, e logo após ele envia os discípulos. Então, o Senhor, ele tem nos chamado, né, nos convidado para estar mais perto dele. Então, se você foi um discípulo, você recebeu um chamado do Senhor, não ache que os ensinamentos do Senhor é duro demais para você, é pesado demais. Por que Deus me pede para renunciar uma coisa, né, se todo mundo faz, por exemplo? Né, isso acontece muito com a gente, principalmente com novos convertidos ou com jovens que
começa a se questionar. Por que que todo mundo faz? Já vi tanta gente dentro da igreja fazer isso e tal. Por que que eu tenho que abrir mão? Por que que eu tenho que renunciar a isso? É porque o Senhor tem te discipulado. O Senhor quer que você resplandeça a glória dele, que você viva realmente como um discípulo. Por isso vai haver essa questão da renúncia e dos ensinamentos. Inclusive, isso que você está falando aí, sobre a importância de ser discipulado primeiro, né? Tem que ser discipulado. Por quê? Porque nós estamos sendo ensinados. Quando você é chamado por Jesus, você foi chamado para ser representante de Jesus aqui na Terra. Entendeu? Você vai representar ele. Quando Jesus preparou os discípulos, que Jesus subiu para o céu, ele falou: ó, eu vou para o Pai. E eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão evangelizar. Jesus foi e preparou eles para deixar no lugar de Jesus. Agora quem ia fazer as mesmas obras que Jesus era eles. Eles iam representar o Senhor Jesus. Então aí é que está a importância da pessoa ser discipulada, de ser ensinada. Por quê? Porque é uma missão muito séria. As pessoas vão ter que ver o mestre em você, Jesus em você, né? E tem que ser ensinado, porque você imagina se, por exemplo, quando um cristão, uma pessoa tá no mundo, ela tá lá, ela bebe, ela fuma, ela xinga, ela faz as coisas todas lá. Tudo bem, as pessoas já conhecem ela assim, já sabem que ela é assim, mas quando ela diz que se converteu e entrou para a igreja, todo mundo começa a prestar atenção no modo de vida dela, para saber se realmente ela mudou, se realmente ela ainda é a mesma coisa, como o Saulo, por exemplo, né? O Saulo, assim que ele se converteu, o pessoal ficou tudo meio cabreiro com ele. Ué, mas esse homem aí, que tal, ele prendia os cristãos, né? E custaram a perceber a mudança, mas depois lá na frente eles tiveram que admitir que o Paulo também foi ensinado, discipulado por Jesus, porque ele mudou, ele foi transformado. Então tem que haver um discipulado, tem que haver uma mudança, porque você vai estar representando Jesus Cristo. Vamos botar assim um exemplo. Um empresário, né, um dono de uma empresa, tem que viajar para um lugar muito distante, certo? E vai ter que ficar um tempo fora dos seus negócios. Ele vai ter que procurar uma pessoa, ele não vai botar a pessoa lá de qualquer maneira de frente dos negócios dele. Ele vai ensinar aquela pessoa ali, vai chamar uma pessoa, vai capacitar aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ficar de frente daquela empresa tomando conta dos negócios dele como se fosse ele. Ele tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa que esteja preparada para aquele cargo, entendeu? Eu já, antes de eu ser pastora, né, eu trabalhei num comércio, e lá no comércio, antes da gente começar a atender o povo e tudo, eles vieram nos ensinar. Olha, ó, se o freguês reclamar, por mais que ele esteja errado, o freguês sempre tem razão. E você vai tratar os fregueses assim, entendeu? Seja gentil, seja sempre sorridente. Eu tive que passar assim, por um ensinamento para aprender a lidar com o público, né? Não foi de qualquer maneira, vai lá, se vira, não. Eu tive que passar um ensinamento para aprender a lidar. A mesma coisa é os discípulos. Os discípulos são ensinados por Cristo. Eles vão ser representantes de Jesus Cristo nessa terra. Se eles não forem ensinados, discipulados, eles podem acabar representando Jesus mal, né? Um Jesus bravo, um Jesus, sei lá, um Jesus que mente. E aí, de vez você fazer mais discípulo, você vai afastar o povo, gente. Escandalizar o evangelho. Né? Vai escandalizar. E Jesus falou, é misto que não venha escândalo, vai vir. Mas ai daquele a quem vier o escândalo, né? Então a gente precisa realmente ser ensinado por Jesus, porque nós vamos ser o representante deles aqui na Terra. Não que nós sejamos perfeitos, né? Nós não vamos chegar a ser exatamente como Jesus, mas pelo menos parecido, porque ele disse que chamou a gente para que a gente seja ensinado, que chegue à medida de varão perfeito, como a estatura de Cristo.
Então a gente pelo menos tem que ter, pessoal, um vestígio, um parecimento, uma coisa, sabe? Uma coisa igual, parecido com Jesus. Porque se um discípulo não tem nada a ver com Jesus, entendeu? Pedro, por exemplo, Pedro ele tentou se afastar um pouquinho, né? Ele tentou passar como uns incrédulos lá, mas ele não conseguiu. Porque devido a ele ter sido discipulado por Jesus, eles falaram, ó, tu és um deles, a tua fala te denuncia. Então tinha coisas em Pedro que reconheceram ele, mesmo ali no meio dos incrédulos, mas reconheceram ele como discípulo, porque ele foi ensinado, por ele andar com Jesus, por ele ouvir Jesus, ele passou a falar como Jesus, como ela falou. Passou a falar como Jesus, passou a agir como Jesus. Então o discípulo precisa passar pelo ensinamento da palavra para você poder pelo menos ter um vestígio, pessoal, alguma coisa parecida com Jesus. Glória a Deus. É verdade. E como você está falando, é exatamente isso que tem acontecido na nossa geração. Porque, assim, pessoas que estão aí querendo pregar o evangelho, gente, são muitos, né? E hoje em dia, com a internet aí, né, a gente tem muita facilidade de fazer um canal, né, e sair pregando, falando a palavra. Isso é algo muito acessível, muito fácil. E o que tem acontecido é que as pessoas estão querendo pular o processo de aprender com Jesus. E já querem estar ensinando. Ouve um pouquinho, sei lá, estuda, lê a Bíblia e faz um curso e acha, não, já vou pregar o evangelho. E aí o que acontece? Elas pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Por quê? Elas não andaram com Jesus. Elas não foram discipuladas por Jesus. Então, não tiveram convivência, né? Exatamente. Então, assim, elas podem falar da Bíblia, mas elas não se parecem com Jesus, né? Elas não têm essa semelhança de Cristo nelas. Os fariseus, eles eram assim, os escribas, eles estudavam a lei, a Bíblia, eles estudavam, citavam e tal, mas por eles ali rejeitarem um relacionamento com Cristo, né, eles não se pareciam com Jesus. Eles pregavam muito a lei, mas eles não abraçavam a graça, o amor e a misericórdia, que é no que a palavra de Deus está baseado. Então, é importante a gente não pular essa etapa de ser discipulado, né? Igual ela falou, minha mãe falou, não é que a gente vai ser perfeito, não é algo que vai ser fácil, mas também não é impossível. A gente pode sim, cada vez mais, aprender com a palavra de Deus e se tornar semelhante a Cristo, para que então a gente possa aí cumprir o ID do Senhor. Porque hoje em dia nós vivemos uma geração onde as pessoas não estão observando e prestando atenção no que a gente fala. Elas estão observando e prestando atenção em quem nós somos. Nossas atitudes. Exatamente. Então, assim, eu posso estar pregando, a gente está pregando aqui e tal, mas os nossos vizinhos, por exemplo, amigos e tal, vai olhar como é a nossa conduta no dia a dia. Como é que eu me comporto quando eu vou no mercado? Como é que eu me comporto, né, quando eu vou numa padaria? Como você se comporta no seu trabalho, como que você se comporta aí na sua escola, na sua faculdade. É exatamente isso que as pessoas vão estar observando. E a senhora estava aí falando, e olha que incrível, gente. Pedro, ele andou ali 3 anos sendo discipulado com Cristo. E mesmo quando ele quis voltar ali ser a velha criatura, ele não conseguiu. Olha que incrível. Mais. Então, assim, não é uma coisa de esforço, que vai ser uma sofrência. Nem superficial, né? De dentro pra fora. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que forçado. Você não precisa, sei lá, se esforçar para não xingar, por exemplo. Quando você começa a caminhar com Cristo, ele habita em você, é algo natural. Você não vai conseguir soltar um palavrão, né, uma palavra torpe. Você não vai conseguir se envolver ali em conversas indecentes. Você não vai conseguir se envolver ali nos costumes do mundo, no padrão desse mundo. Por quê? Você, por andar com Cristo e ser discipulado com Cristo, naturalmente você vai se tornar semelhante a Ele. Então você vai querer viver na santidade, você vai querer viver na palavra, na verdade de Deus. Então o Pedro ali, mesmo quando ele quis negar Jesus,
as pessoas conseguiram perceber que ele era um discípulo de Cristo pelo tempo que ele andou ali com Jesus e foi ensinado. É algo que se tornou essência nele. E isso é muito importante, porque hoje em dia a gente consegue perceber a diferença de um verdadeiro discípulo, uma pessoa que anda com Deus, que caminha com Deus. Quando ela prega, tem confiança, tem verdade no que ela fala. Agora, uma pessoa que não anda com Deus e só estuda, faz, sei lá, uma teologia, um curso ali e tal, mas não é uma pessoa que é discipulada por Jesus, as palavras delas são vazias, né? Não tem confiança, não tem segurança, não tem a semelhança de Cristo nas suas palavras e nas suas ações. Sim, inclusive, isso aí que você está falando é uma coisa muito importante, porque, gente, a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Você já reparou, quando você começa a conviver muito com uma pessoa, você acaba se acostumando, se adaptando com o jeito dela. Eu conheci uma pessoa que a pessoa não mentia. A pessoa não mentia, a pessoa era séria. Mas ela foi trabalhar, né? Fez uma sociedade com um homem, que o homem era mentiroso, irmão. Mas tudo que era mentira. Botava uma coisa na nota e dizia que era outra. A vida dele era mentir. E essa pessoa, de tanto lidar com ela todo dia no trabalho, todo dia, a pessoa começou a criar o hábito de mentir. Por quê? De tanto você conviver com aquela pessoa. Tem gente que, de tanto você conviver com a outra, você acaba pegando aquele costume, aqueles hábitos, né? E às vezes até um hábito ruim. Mas a pessoa acaba... Tem pessoas que se espelham na outra. E você acaba pegando o costume. Daqui a pouco você está falando meio diferente. Por exemplo, eu mesmo, pastora Fabiana, eu tenho um irmão que ele saiu daqui do Rio, né? E ele era nascido aqui no Rio, foi nascido e criado aqui, mas ele saiu daqui e ele foi morar um tempo na Bahia. E ele ficou muitos anos na Bahia. Hoje em dia, ele voltou de lá falando totalmente diferente. Ele fala, pessoal, o sotaque da Bahia. E eu, para me acostumar com isso, é muito estranho, porque meu irmão nunca falou assim. Aí ele fica, ô menina, e que não sei o que, aquele sotaque da Bahia, eu fico olhando assim, eu estranhei, né? Porque eu já estava acostumada. Mas ele, de tanto tempo que ele conviveu lá, ele acabou pegando aquele costume. Aí que tá a importância que a gente realmente temos que andar com Jesus, ter intimidade com Deus, aprender com Jesus. Porque o Pedro, por exemplo, né? O Pedro, ele ficou tão parecido com Jesus, que não teve como ele negar que não esteve com o mestre, né? Mas por que ele ficou daquele jeito? Ele andava com Jesus, né? O Pedro andava, Jesus ia para uma cidade, Pedro ia estar, a Bíblia diz, os discípulos seguiam. E os discípulos seguiam. Então ele andava com Jesus. A coisa pessoal não é coisa que eu ouvi falar de Jesus. Não, eu andei com Jesus. Eu tive intimidade com ele, eu conheci ele. Então você vai acabar aprendendo aquela intimidade, aquele costume. Você vai aprender. Todos vão reconhecer que você aprendeu com Jesus. Porque você tem o jeito dele, você tem o caráter dele, né? Porque você vê que o Pedro ali, ele não... Se pedisse um daqueles discípulos, eu acredito, para mentir, jamais ele mentiria. Eles tinham um caráter de Cristo, né? Eles aprenderam com Cristo, conviveu com Jesus. Então, por mais que ele quis negar, não deu para negar que ele conhecia Jesus Cristo. E outra coisa que é importante também ressaltar, pessoal, que Jesus é tão humilde, que para você ser um discípulo de Jesus, você não precisa ser rico, você não precisa ter grandes estudos, né? Porque Jesus chamou os humildes, bem humildes, para ser discípulo dele. Inclusive o João e o Pedro eram até homens iletrados, analfabetos. Então não é isso que vai fazer você um bom discípulo de Cristo. A sua quantidade de estudo. Tem gente que pensa isso. Quanto mais eu estudar, mais sábio você quando eu abrir a boca. Não, pessoal. A sabedoria daqueles discípulos, por exemplo, Pedro, que era um homem analfabeto, iletrado, a primeira pregação de Pedro ganhou cerca de quase 3.000 almas para Jesus. E ele não era um homem, ele não tinha teologia, não tinha bacharel, não tinha nada disso, porque ele não tinha estudo. Mas mesmo assim, a sabedoria dele veio diretamente de Jesus. Ele foi discipulado por Jesus Cristo
né? E muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é uma coisa que você precisa saber. Você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário, você não precisa ter grandes estudos, você só precisa realmente entregar o seu coração de verdade e, como a Natasha falou aqui, se deixar ser ensinado por Jesus Cristo, pelo Mestre. Exatamente. Então, se você aí que está nos assistindo, né, todos nós que desejamos ser um verdadeiro discípulo de Cristo, né, você que deseja ser enviado por Jesus, você primeiro tem que fazer a primeira parte, seguir Jesus. E não é algo eventual, né? Tipo, um dia eu vou à igreja. Gente, seguir nos dá essa expressão assim de continuidade, né? Os discípulos não iam visitar Jesus algumas vezes ali na semana, não, eles seguiam Jesus, estavam sempre com o Mestre. Então, para que eu e você sejam verdadeiros discípulos, a gente realmente tem que ter um relacionamento com o Senhor, intimidade, comunhão com Ele, andar com Ele todos os dias. Sabe, a gente não tem que encontrar o nosso Deus apenas no culto de domingo. A gente tem que se relacionar com o Senhor todos os dias. A gente não tem que encontrar o nosso Jesus apenas dentro da igreja ou num congresso, no evento, não. A gente tem que passar a caminhar com Cristo no nosso dia a dia, sabe? A gente precisa ler a palavra de Deus regularmente, falar com Ele regularmente, né? A nossa oração, adorar ao Senhor regularmente. Isso é seguir Jesus. E entenda que na época que Cristo estava aqui na Terra, não era só os discípulos que seguiam Jesus, mas a palavra do Senhor diz em vários momentos ali que também uma grande multidão seguia Jesus. Mas tem uma parte ali onde, na palavra de Deus, que diz que uma grande multidão seguia Jesus e os seus discípulos, mas chegou uma hora que Jesus ele entrou para dentro de casa. E os únicos que entraram e se assentaram à mesa com Cristo foram os seus discípulos. Então, gente, pode ter uma multidão aí seguindo Jesus, né? Mas nem todos têm realmente sido verdadeiros discípulos. Nem todos têm sentado à mesa com o Mestre para aprender de Jesus, né? A gente vê esse exemplo também de Marta e Maria, né? Elas seguiam ali a Jesus, só que Maria, ela se assentou aos pés do Senhor para quê? Para aprender. Enquanto a Marta estava preocupada em servir, a Marta estava, não, vamos fazer aqui uma obra, vamos fazer aqui o melhor para o nosso mestre e tal. Mas Maria se importou em quê? Em se assentar e aprender. E Jesus, ele fala ali, olha, eu não vou tirar essa parte de Maria porque ela escolheu a melhor parte. Então, Jesus mesmo, o próprio Mestre está ensinando para nós que a melhor parte não é o fazer a obra, não é fazer grandes pregações ou grandes ministrações, mas o realmente se interessar e se importar em aprender com Ele, em estar com Ele, em se relacionar com Ele. Então, o primeiro passo para a gente ser um verdadeiro discípulo é realmente se dedicar em aprender com o Senhor, aprender os seus ensinamentos e tal, para que Ele possa nos transformar. Eu acredito que a maior obra que Cristo pode fazer para alcançar vidas não é as obras que Ele faz através de nós, mas em nós, né? Porque, assim, uma pessoa, sei lá, como a minha mãe, por exemplo, né? Que veio aí de uma vida obscura, de vícios e tal. Talvez possa ter pessoas que nunca ouviu uma pregação dela, mas que se já ouviu que ela se converteu, então, assim, para ele já foi uma grande obra. Tipo, nossa, aquela pessoa se converteu, saiu daquela vida e tal. Então, essa é uma grande obra. Isso aí já glorifica e exalta e engrandece o nome do Senhor. Então, a gente permitir que o Senhor faça uma grande obra em nós, isso a gente já está, de certa forma, cumprindo isso, Senhor. A gente já está propagando o Evangelho de Cristo, né? Com certeza, a transformação, mudança, né? E, inclusive, os discípulos de Jesus, quando Jesus chamou eles não eram, entendeu? Eles tinham lá as coisinhas dele, né? O Pedro, misericórdia, Jesus tinha que ter uma paciência, assim, o Pedro era bravo, o Pedro Tomé era meio incrédulo, o Judas roubava sacolinha, eles não eram tudo santinho não, gente, eles vieram meio tortinho. Mas aí é que tá, né? Aí nisso está a glória de Deus, né?
no poder de transformação, como ele pode transformar a sua vida e usar você para transformar a vida de outras pessoas, como também Paulo. Paulo também era perseguidor de cristão, era terrível, queria matar os cristãos, coisa séria. Aí depois, pelas mesmas mãos que queriam derramar o sangue dos cristãos, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, né? Ele pegou, transformou e fez um vaso de honra, né? É verdade. E é exatamente isso que o Senhor deseja fazer em nós, nos transformar em vasos de honra, né? E eis aí a importância da gente se permitir ser discipulado. Porque, veja bem, hoje em dia é difícil a gente falar da palavra de Deus para uma pessoa. Não sei se isso já aconteceu com a senhora, né? Mas não sei se aconteceu já com vocês aí, comigo já algumas vezes. Já aconteceu de você falar um versículo para alguém numa conversa, tá lá você conversando com uma pessoa e você, sei lá, citar uma palavra de Deus, né? Ou até um graças a Deus, você glorificar e você sentir que a outra pessoa ficou ofendida. Não, mas eu também sou cristã. Não, porque a palavra de Deus também diz, eu conheço esse versículo, aleluia. E você sente que a pessoa, ela ficou ofendida de você falar uma palavra para ela. E aí ela começa a querer mostrar que ela também conhece a palavra. Então, assim, a dificuldade, a resistência que a nossa geração hoje em dia tem de ser discipulado é muito grande, né? Pessoas que vão à igreja e elas debatem, né, contra a palavra. Às vezes o pastor está pregando ali a palavra de Deus e ela, na mente dela, está pensando em outros versículos para rebater o que o pastor está pregando. Isso. Então elas resistem o discipulado, né? Elas não aceitam. Aí Deus está falando para renunciar, para abrir mão, para parar com alguma coisa opcional, né? Igual hoje em dia as pessoas usam muito um versículo que diz vem como estás, né? E a palavra do Senhor nem diz isso, né? Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. A palavra de Deus não diz vem como estás. A palavra de Deus diz vinde a mim. Todo aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora, né? Então, assim, não é que você pode vir da maneira como você está, mas as pessoas usam esse versículo, que não é um versículo, para poder serem resistentes à mudança e à transformação. Pedro, ele era um homem bravo, né? Tomé, ele era um homem incrédulo, mas ao longo dos anos que eles caminharam com Cristo, né, eles se permitiram serem transformados e mudados pela palavra de Deus, serem discipulados, né? Inclusive, pessoal, a Natasha agora mexeu numa coisa muito importante, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pastora. E eu tenho certeza que isso que eu vou falar, vou te falar não, é a mais pura verdade. É bem mais fácil você querer, o ser humano, é bem mais fácil você querer ensinar do que ser ensinado. Não é muito fácil. É mais fácil você querer falar do que você ouvir. Entendeu? Ouvir é mais difícil. Ser ensinado é mais difícil. Entendeu? Exatamente. Às vezes você vai lá repreender uma pessoa que está fazendo errado, você vai, agora você não gosta de ser repreendido. Isso é coisa do ser humano. Verdade. Entendeu? Então, o que ela está falando da pessoa se deixar ser ensinado, isso parece ser uma coisa simples, mas não é. Porque não é fácil, para a sua carne não é fácil você ser discipulado. Os discípulos, tadinho, não foi muito fácil para eles ser discipulado. Eu lembro de uma hora que o Pedro foi chamar a atenção de Jesus, né? E que Jesus estava ensinando ele lá. Não, gente, aí o filho do homem vai ser crucificado, aí vem o Pedro. Não, Senhor, de modo nenhum. Isso não te acontecerá, não. Que Deus tenha misericórdia de ti. Gente, mas se Jesus não fosse crucificado, nenhum de nós ia ser salvo, nem ele. Entendeu? Então eu lembro que Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas do Espírito, só as coisas da terra. Então aquilo ali, para Pedro, né? Se fosse uma outra pessoa com dificuldade de ser discipulado, não olhava mais para a cara de Jesus. Ei, Jesus me chama de Satanás. É verdade. Você tá entendendo? O que eu fiz com ele que ele me chama de Satanás? Não é possível. Discípulo dele.
talvez se fosse outra pessoa ia achar uma grosseria, não ia aceitar o ensinamento, porque o ensinamento, pessoal, de ser discipulado não é só flores, não. Você ganha lá seus elogios, como o Pedro tinha acabado de ganhar elogio. Ô, Barjonas, né? Bem-aventuradas tu, né? Que não foi carne e sangue que te deu essa revelação, mas o próprio Pai que está no céu. Ó, em verdade vos digo que você é Pedro, porque significa rocha. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que você desligar no céu, na terra será desligado no céu. Olha que elogio que ele deu para Pedro. Mas logo em seguida aconteceu esse episódio. Acho que ele se exaltou demais. E Jesus falou isso para eles. Para trás de mim, Satanás. Então, quer dizer, tem os seus momentos que você vai ser elogiado, você ter feito um bom trabalho para Jesus, mas tem vezes que a orelha vai ser puxada mesmo. E não é todo mundo que está preparado para o puxão de orelha. Tem pessoas que aceitam elogio, mas na hora de ser corrigida, a pessoa emburra a cara, a pessoa não quer, a pessoa não gosta. E, inclusive, a palavra de Deus ressalta que teve uns discípulos que abandonaram Jesus por causa disso. Que Jesus estava lá fazendo um discurso, quem pode suportar esse discurso? Dura para nós esse discurso. E a Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram Jesus, já não seguiam, não andavam mais com ele. E Jesus perguntou aos 12, queres vós também ir? E eles disseram, né? Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer, os 12 suportaram o ensinamento, suportaram o discipulado, aceitaram o discurso mesmo que fosse duro. Por exemplo, pastor, que duro o discurso. Amai seu inimigo. Olha, não é muito fácil, né? Não é muito fácil de fazer. Né? Perdoai, se alguém pegar o que é seu, não pega de volta não, deixa pra lá. Aí ele já fala, rapaz, se pegar, você hoje em dia, se pegar no meu carro, eu não posso ir atrás, não. A pessoa não quer abrir mão. É ruim se pegar o que é meu, eu vou atrás, vou pegar de volta, eu mato, eu faço acontecer. Bota na justiça. Bota na justiça, mas Jesus falou, se pegar o que é seu, não se te baterem, pessoal, de um lado, oferece também o outro. Olha que duro esse discurso, hein? E eu já apanhei, por causa do evangelho, eu já levei tapa na cara. E eu não revidei. Aí é que tá. Vamos ser discípulos, vamos embora, mas tem as consequências. Tem a parte boa, ótima, maravilhosa, e tem uma parte que você tem que aceitar. Por exemplo, e odiado sereis de todo por causa do meu nome. Se você fosse do mundo, o mundo amaria vocês, mas como vocês são meu, o mundo vos odiarão porque me odiou. Aí ele disse, né, que ele falou o seguinte, que se chamar o Beelzebul o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Então, pessoal, discípulo de Jesus, por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Não pode ser bravo, porque se você for bravo, não. Entendeu? Vai ser um filho de Pedro aí. Então, aí tudo isso que entra a parte que você falou, da importância de você ser discipulado. Você vai de qualquer maneira. Não, eu já estou pronto, já vou pregar. Tu vai levar um tapa na cara. O que você vai fazer? Igual eu levei um tapa na cara. E aí? Você tá lá pregando pro camarada, o camarada dá um tapão na tua cara. O que você vai fazer da vida? Você acabou de pregar que se você apanhar do lado, oferece o outro. Você vai fazer o quê? Agora, se você der um murro nele, ele vai falar isso pra você. Ué, tu acabou de dizer que é pra dar um tapa do outro lado e você tá me revidando? Isso não pode não, hein? Até a própria pessoa vai te chamar a atenção daquilo ali, entendeu? Então não é assim não. Tem que ter um preparo, um discipulado. Tem que ser ensinado por Cristo, entendeu? Funciona desse jeito. Você tem que ter um preparo também, um ensinamento, como Jesus falou, amai seu inimigo. Ele falou, odiado serei de todo, por causa do meu nome. Mas Jesus não falou, odeia todo mundo. Não. Ele falou, amai seu próximo. Você tem que ser ensinado por Jesus, porque você vai ser contramão do mundo. Você vai ser o contrário do mundo. Se o mundo vos odeia, você vai amar o mundo. Entendeu? Se o pessoal te faz mal, você tem que fazer o bem. Então, não é só
eu falar, eu sou discípulo. Não, eu no dia a dia eu vou ter que viver a palavra, o evangelho de Cristo, né? Eu vou ter que ser realmente, como a Natasha falou, discipulada. Eu vou ter que realmente ter uma intimidade com Deus para me poder passar, né? Eu poder passar em diante o evangelho sem também eu cair, entendeu? Que tem isso também, né? É verdade. E é importante a gente ser discipulado porque é até uma segurança para nós mesmos. Como você acabou de citar, né? Esses versos que falam sobre a gente perdoar, a gente amar, né? É importante a gente aprender isso antes de ir para o campo, né? De pregar o evangelho, porque senão você acha até que você está sendo injustiçado, você se fere, né? Quantas pessoas já se desviaram porque falam, a igreja me feriu e tal. E porque, na verdade, elas não aprenderam o que é ser um discípulo, né? Tem aí as bênçãos, a honra, o privilégio de servir a Cristo, mas vai existir aí a oposição do inferno contra nós, né? Vai existir a oposição, vai existir a resistência daqueles que não querem ser discipulado, que não querem aprender a palavra de Deus. Então, conforme a gente vai ser discipulado, o Senhor já vai nos preparando a nossa estrutura espiritual, emocional, mental, para a gente realmente conseguir cumprir o ídolo do Senhor sem se desviar da verdade, sem cair no engano, né? Sem cair na heresia, na mentira, para que a gente possa de fato permanecer realmente na verdade de Cristo e conseguir, né, guardar a nossa fé até o fim. E a senhora citou aí acerca daqueles discípulos que abandonaram a Cristo. E eu acredito que seja importante a gente falar também um pouco sobre isso, que é a questão daqueles discípulos que querem seguir a Cristo da sua maneira, né? E isso é uma raiz de quê? De resistência, porque aqueles discípulos começaram a seguir a Cristo, e a Bíblia fala bem claramente sobre isso, por causa do milagre que Jesus fez. Né? Jesus multiplicou os pães, né? Fez um milagre ali, um sinal. Então eles começaram a seguir Jesus exatamente por causa desse milagre. E aí, quando Jesus começa a trazer, a discipular os discípulos numa visão espiritual, onde ele começa a falar, gente, o meu reino aqui não é bebida nem comida, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Eu não quero só multiplicar esses pães aí, né, para encher o buchinho de vocês, não, gente. Eu sou o pão vivo, né? Eu vim saciar a alma de vocês, o espírito de vocês. E eles não aceitaram essa palavra. Eles falaram, duro para nós é esse discurso. Então, quantos de nós que começamos a igreja e o Senhor começa a nos discipular e achamos que determinado mandamento, ensinamento é duro para nós, como perdoar, né? E quando a gente fala de perdoar, gente, tipo assim, é uma coisa que a gente realmente precisa aprender a ser discipulado por Cristo, porque muitas das vezes a gente vai ter que perdoar sem que ninguém se arrependa e peça a nós perdão, né? Muitos erram com a gente, é injusto com a gente e eles não vêm nem pedir perdão, eles nem não agem como se reconhecesse o erro deles, eles agem como se estivessem certo e tal. Então eu acredito que aí é que entra a dificuldade de perdoar, né? Porque se alguém erra com a gente, mas se arrepende, vem nos pedir perdão, eu acredito que ainda seja mais fácil do que perdoar aqueles que endurecem o coração ali e acreditam que estão certos, né? Então, assim, esses discípulos, eles não conseguiram seguir a Cristo, seguiram até um determinado momento, até onde ali os ensinamentos estavam fáceis para eles, né? Onde os ensinamentos estavam aceitáveis para eles, mas quando Jesus começou a entrar muito na área mais profunda e espiritual, eles já não conseguiram mais prosseguir em seguir a Cristo. E a gente precisa, como discípulos, entender que vai existir ensinamentos de Cristo para nós que vai ser mais fácil da gente seguir, da gente obedecer, e vai existir uns que a gente vai precisar ali trabalhar com o Espírito Santo para poder conseguir realmente obedecer e seguir aquele ensinamento, né? Mas como o Pedro falou, para onde nós iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Então, independente dos mandamentos que ele tem nos dado, e a palavra do Senhor também diz no Antigo Testamento que os ensinamentos de Deus não são difíceis. Sabe, às vezes, um tempo desse atrás eu estava meditando
a respeito disso. Eu acredito que o que se torna difícil para nós, o ensinamento que se torna difícil para nós, é quando a gente resiste em abrir mão dele. Né? Por exemplo, o jovem rico foi ali e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Simples. Doa as suas riquezas e me segue. Era difícil fazer isso? Não. Mas o que tornou difícil foi porque ele não queria abrir mão. Ele resistiu. Então, assim, às vezes o Senhor tá falando para você, não sei, abandona um relacionamento. Esse relacionamento não é para você. O que vai tornar difícil você abrir mão disso é você mesmo. Se você não quiser abrir mão disso, é o que vai tornar isso difícil para você. Mas se você realmente assim ama a Cristo, você realmente assim tomou posse de ser um discípulo de Cristo, seja lá o que o Senhor mandar eu abandonar, seja um relacionamento, seja uma mania, seja um ambiente e tal, se você realmente ama a Cristo e não, eu quero seguir Jesus até o fim, você vai abandonar isso. Pode haver ali aquela dor da renúncia de não querer e tal, mas se o seu querer por Cristo, o seu amor por Cristo for maior do que isso, for maior do que aquilo que você deseja, você consegue. E se torna mais fácil você abrir mão quando você trabalha com o Espírito Santo, quando você se rende ao Espírito Santo e você concorda com os ensinamentos de Cristo. Inclusive, pessoal, vamos voltar aqui só um pouquinho. Você estava falando sobre os discípulos que abandonaram Jesus, que de início eles estavam seguindo Jesus mais por causa da multiplicação, né, dos pães, né, os milagres que eles viram Jesus fazer. Inclusive, pessoal, a gente vale ressaltar que muitos discípulos, né, não só daquela época, né, que Jesus chamou a atenção de alguns deles lá, dizendo: vocês estão me buscando por causa do pão, da multiplicação do pão que eu fiz, né? Buscar não só esse pão que perece. E às vezes as pessoas têm um pensamento de seguir Jesus, não é todos, tá, pessoal? Não estou generalizando, não. Naquela época já existia alguns discípulos que seguiam Jesus achando: poxa, ele é o mestre, ele já multiplicou um montão de pão, então o que a gente vai viver com ele é só flores. Ele é um cara, o quê? Daqui a pouco ele multiplica uma sacola de dinheiro, entendeu? Não vai ter a gente não vai ter sufoco com ele. E muitas pessoas se tornam discípulos de Jesus, algumas, né, achando que agora mudou minha vida. Aceitei Jesus, eu vou ser rico, vai fluir, nada vai dar errado. Não, pessoal, peraí. Jesus, ele fez uma promessa: Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Claro que Jesus vai cuidar muito bem de cada um de nós, até porque se tornamos discípulos, se tornamos filhos de Deus. Mas ele avisou os discípulos, ele falou assim: no mundo tereis aflições, tá? Mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Agora os discípulos de Jesus, olha para Pedro, olha para João, olha para Paulo, olha para os discípulos de Jesus, põe aí só Pedro e Paulo, os mais usados por Deus. Passou só flores com Jesus? Não. Quando ele estava lá que Jesus fez a multiplicação dos pães, eles estavam 3 dias com Jesus no monte, né? No lugar deserto, sem comida. Pessoal, 3 dias sem comer. Jesus falou para eles: eu tenho dó desse pessoal, que eles já estão aqui já há 3 dias, e os discípulos lá. E não tem nada, não comeram nada. Se eles forem embora, vai desfalecer no meio do caminho. É onde Jesus fez aquela multiplicação dos pães. Os discípulos estiveram com Jesus em horas difíceis, em horas que não tinha nada para eles comer. Quando Jesus apareceu lá na beira da praia, né, depois de ressuscitado já, os discípulos estavam lá pescando, mas não conseguiram pescar nada, eles estavam com fome. E Jesus apareceu lá na beira da praia, botou uns peixinhos lá, uns pães. E quando eles vieram, Jesus falou: tendes fome? Tem, então senta aqui, vamos comer. Os discípulos estavam com Jesus na hora da fartura, das multiplicações, também estavam na hora da escassez. E também estavam com Jesus na hora boa, lá no casamento, na transformação do vinho. E também estava com Jesus nas tempestades. Você está entendendo? Tem tempestade que Jesus ia passar lá para o outro lado, veio aquela tempestade, Jesus estava no barquinho dormindo,
na polpa, dormindo, os discípulos foram lá despertar eles. E eles também estavam com Jesus nas horas de perseguições. Então, às vezes a pessoa se torna discípulos e acha que agora que eu sou de Jesus, nada vai me acontecer mais. Tá tranquilo, agora mudou, agora é só flores. Não, 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 não. Ele prometeu que estaria com a gente em todas as horas. E esteve. Ele falou, não te deixarei, nem te desampararei. Na hora da tempestade, ele estava lá com os discípulos. Na hora que os discípulos teve fome, Jesus estava lá para transformar, fazer aquela multiplicação dos pães. Na hora da perseguição, Jesus estava lá, não abandonou eles. Mas eles também passaram lutas, tá, pessoal? Olha para a vida deles, prisões, açoites, perseguições. Então, eles não queriam. Aqueles discípulos ali, os outros não, os outros foram embora porque queria só a parte boa do negócio. Entendeu? Só queria a parte boa, multiplicação, né? Chegou a hora da... Isso está até escrito lá no livro de Mateus, que tem uma semente lá que caiu, não sei se foi aqui, caiu na beira do caminho, que o pessoal aceitou com alegria. Mas quando vem a perseguição por causa da palavra, logo eles se afastam. Então, tem muitas pessoas que acham que isso aí eu aceitei Jesus, por que eu estou passando por isso agora? Não era para eu aceitar Jesus e não tem nada. Mas os discípulos, né, os que ficaram, que dizem, Senhor, para onde iremos nós, se só nós temos a palavra de vida eterna? Eles ficaram com Jesus. Eles permaneceram com Jesus nas horas da escassez, na hora da fartura, na hora das tempestades, também na hora das alegrias, e ficaram em todas as horas. É como você, pessoal, se você ama Jesus de verdade, nada disso vai se separar de Jesus. O apóstolo Paulo até ressaltou, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, depois de ele ter feito uma lista do que ele passou, tá? Já tive fome, já fui açoitado, já fui preso, já fui perseguido, e tudo que ele passou, né? É uma lista enorme. E ele ressaltou lá embaixo, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores e nada disso pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém. Então, você está passando uma luta, está passando uma situação difícil, nunca abandone Jesus. Eu vou sair porque parece que eu vim para a igreja e estou passando necessidade. Não, você ora a Deus que Jesus vai prover na sua vida. E Jesus sabe as nossas necessidades, né? Quando os discípulos estavam lá tentando pescar, lá não conseguiu nada, o próprio Jesus veio e, olha, e preparou o jantar deles ainda por cima. Entendeu? Só que não, os discípulos que abandonaram Jesus, na mente deles pensaram que era só flores, que era mil maravilhas. E não é que o evangelho seja pesado, seja difícil, não, porque Jesus está com a gente. Mas não significa que você se entregou a Jesus, você é um discípulo, que você não vai passar certas coisas. Significa que ele vai passar com você e vai te livrar de lá. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram homens de Deus? Eram. Foram caídos dentro da fornalha? Sim. Só que Deus tirou eles de lá. Daniel era um homem de Deus? Era. Isso impediu ele de ir para a cova? Não. Ele foi para a cova. Só que Deus estava lá com ele. Deus não deixou o leão destruir ele. Entendeu? Então a gente tem que saber o que é também ser um discípulo. Às vezes a pessoa vai para a igreja. Não, deu errado para mim, não quero mais saber da igreja. Não, irmão. Você tem que vencer junto com Jesus. Orar a Deus, entendeu? E muitas das vezes você vê uns discípulos lá que tá de pé, né? Poxa, que legal essa pastora, esse pastor, mas você não sabe muitos gigantes eles já venceram e não sabe que foi uma trajetória que eles andaram com Jesus, na fartura. Tinha dia que não tinha nada para comer, tava lá orando, e aí Deus ia lá prover, teve dia que tinha vontade, entendeu? Na hora da alegria tava lá com Jesus, na hora da perseguição tava orando lá, mas não abandonou Jesus. O importante é você não abandonar Jesus por nada, gente, porque os discípulos, o apóstolo Paulo, Pedro, o pessoal lá, eles foram até a morte, mas não abandonaram Jesus. Graças a Deus, isso é forte. É forte. É forte. E complementando isso que a senhora está falando, a gente precisa se questionar a respeito do porquê eu sigo a Cristo, né? Porque assim, muitos, igual esses discípulos ali, eles começaram a seguir a Cristo porque Cristo fez um grande milagre. Cristo, ele multiplicou ali os pães e os peixes, então vai ver, eles pensaram, a gente não vai ter mais dificuldade, né? Como a senhora falou, vamos seguir esse homem porque
Olha, Agora a gente tá ele faz umas coisas aí poderosas. Esse cara é melhor do que padeiro, rapaz. Ele multiplica. Exatamente. Vai ver, tinha padeiro Ele que multiplica. vai ver, tinha padeiro que tava seguindo, tipo, a gente não vai precisar mais acordar cedo pra fazer pão. Não, de matar desse cara aí já vai dar uma pancada de pão pra gente vender de uma vez. Então, assim, eles começaram a seguir a Cristo por causa do milagre que Cristo fez. E não que isso seja errado, porque a verdade muitos conhecem a Cristo no sufoco mesmo, né? Uma pessoa que estava ali sem o emprego, aí ouve falar de Jesus e Jesus vai lá e dá um emprego para essa pessoa, ou às vezes a pessoa estava enferma e Jesus vai lá e cura essa pessoa. Então, assim, elas conhecem a Cristo através de um milagre. Mas nós precisamos, a partir daí, buscar um relacionamento com Deus e desenvolver o nosso amor por Jesus. E para a gente não ficar como esses discípulos de querer seguir a Cristo apenas pelos milagres e apenas pelas bênçãos. Vou seguir Jesus porque ele faz, ele pode fazer e tal. Mas aí quando chegar um momento em que você quiser um milagre e Jesus ele não fazer aquele milagre, né? Ele falar sobre coisas espirituais, né, como minha mãe estava falando aqui, vier o tempo da tribulação, o tempo, né, às vezes de uma perseguição, uma angústia, e a pessoa acabar se desviando. Por quê? Ela começou a seguir a Cristo por causa de um milagre e não desenvolveu aí o seu amor por Cristo, não desenvolveu um relacionamento, né, profundo com Cristo. Ela só ficou ali pelo milagre. Né? Então, se ela veio pelo milagre, ela vai querer permanecer só pelos milagres se ela não buscar desenvolver um relacionamento com Deus. Então, é importante a gente desenvolver um real relacionamento com Deus, até porque isso vai fazer parte do nosso discipulado. Porque se eu venho para Cristo apenas com a mentalidade de receber e de ser beneficiado, eu não vou querer abrir mão daquilo que eu acho que é bom para mim. Quando Jesus falar, abandona isso, abre mão disso, ele quiser me dar um ensinamento, eu já não vou querer aceitar, porque eu só quero a parte boa, né, do evangelho. Eu só quero ali as bênçãos. Gracinha do bolo, pessoal. Exatamente. Gracinha do bolo. Permanecer ali sendo quem eu sou e sendo abençoado, entendeu? E recebendo milagres. E você não vai querer se tornar realmente um discípulo de Cristo. E a visão de Deus, além de nos abençoar, né, de nos prosperar, de operar em nós milagres, mas o real desejo de Cristo é nos moldar para que um dia a gente possa habitar com Ele, né? E os discípulos desenvolveu esse relacionamento tão íntimo que eles amaram Jesus a tal ponto que eles renunciaram até a própria vida, pessoal. Eles renunciaram até a própria vida. Coisa forte, né? E ressaltando aqui, pessoal, todos vocês que entraram aí, Deus abençoe. Não tá dando para me ler muito bem, não, porque a gente está um pouco de longe do celular, porque para pegar nós duas teve que ser de longe. Mas eu tô vendo aqui minha nora, Deus abençoe minha nora, né? Fernanda. Tô vendo aí também o José Fernandes dos Santos mandou um versículo ali, que é Mateus 6, né? Eu acho que é Mateus 6, 25. Que até falando sobre isso aqui que a gente estava falando, é importante também, o José Fernandes. Realmente, Jesus falou aqui nesse versículo, diz assim, por isso vos digo que não andeis cuidadosos pela vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, ou pelo vosso corpo que é a vez de vestir. Isso aí realmente também tem a ver, tá? Aqueles discípulos que abandonaram Jesus, eles estavam preocupados com pão, se já vai ter mais pão, né? E Jesus, vai que ele multiplica umas túnicas aqui também, umas capas. E Jesus falou para os discípulos dele, não andeis preocupados com essas coisas, né? Tudo isso o Senhor vai prover. E realmente uma pessoa que se entrega mesmo a sua vida a Jesus, você vai ter que viver pela fé, pessoal. Você vai viver... Jesus, ele prometeu cuidar de você. Não, os discípulos, ele falou assim, não levai alforje, não levai túnica, não levai nada disso. Pode deixar que é digno o obreiro do seu salário. E depois ele perguntou a eles, né? Esse tempo que vocês me serviram, faltou de alguma coisa? Não, só que também depende também da visão do discípulo. Porque aquele discípulo do jovem rico não deu para ele servir Jesus porque ele tinha muito amor ao dinheiro. Porque os discípulos, Jesus prometeu que vai cuidar deles.
não faltou comida, o alimento, mas Jesus também falou para eles, para que eles se conformassem, né? Não almejasse coisas grandes, mas que se conformasse com as humildes. Você tem que comer, tem onde viver. Porque tem pessoas também que não conseguem ser discípulo de Cristo porque elas têm Uma ganância, né? uma ganância muito grande. Então, você ser discípulo de Cristo não é você entesourar dinheiro, riquezas, contas bancárias. Você tem que juntar o seu tesouro no céu. Então, muitas das vezes a pessoa quer. Existe um espírito ganancioso que a pessoa quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e isso aí atrapalha. O dinheiro, às vezes, muitas das vezes, entra na frente e atrapalha de você enxergar a alma que está lá atrás sofrendo, que precisa realmente do evangelho. E os discípulos, eles não eram gananciosos, eles se contentavam ali e saber que Jesus estava com ele, como disse assim, não se preocupe, não andeis ansioso, nem preocupado, né? Vou estar com vocês. Então, para eles, Jesus estar com eles, cuidando deles, já era o suficiente. Né? Isso é uma coisa que é bom ressaltar também. Pessoal, eu vou deixar a Natasha falar que eu sei que vocês devem estar amando o podcast. Manda um coraçãozinho aí pra gente saber. Até agora subiu um coraçãozinho. Então, eu sei que vocês devem estar amando aí o podcast, mas tá bom, a beça, mas não é vigília, não. E vai orando aí, pessoal, que a gente está pretendendo fazer, né? Em tempo. Não vamos começar toda segunda-feira, é um pouquinho corrido, nós temos o culto aqui. Mas vai orando, vai dando a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você... pastor, eu gostaria de dar uma sugestão que podia ficar melhor, ou você quer fazer a sua pergunta, manda aí pra gente aí, a gente vai... todo mundo resolvendo aqui. Glória a Deus, pode falar. A parábola do semeador também fala sobre aquela semente que caiu entre os espinhos, né? E a explicação da parábola diz que é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, mas os cuidados dessa vida e as riquezas sufocam a palavra de Deus e fica infrutífera. Então, se para a gente ser discípulo de Cristo, a gente realmente não vai poder ser apegado a riquezas, né? E a bens, porque isso pode sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Quantas pessoas aí que começaram pregando o evangelho, né? Fazendo a obra de Deus, mas que se iludiram por riquezas, se iludiram, né? Ou até mesmo jovens, né? Ou pessoas que nem começaram a pregar o evangelho, mas que você vê que a pessoa tem um chamado mesmo para ser discípulo, tem uma missão, mas pelo apego às riquezas, pelo desejo de ajuntar tesouros nessa vida e tal, ela muitas das vezes não aceita o chamado, né, por conta do que perde a visão do chamado, né? Riquezas, né? É importante. Perde a visão. Inclusive, o diabo tentou fazer isso com Jesus. Quando Jesus começou o ministério, ia começar o ministério dele para ganhar almas, o demônio lá no deserto, Mateus 4, ele tentou Jesus e disse para Jesus, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, toda a riqueza, toda a glória deles. Ele disse, tudo isso eu te darei se prostrar de me adorar. Mas mais ou menos assim, tudo isso eu te darei se você desistir dessa ideia de pregar o evangelho para o mundo. Tudo isso, você vai ter tudo isso se você desistir de evangelizar o mundo. Ele fez isso com Jesus, né? E Jesus disse, não, Satanás, também está escrito, somente o teu Deus adorarás, somente a ele prestará culto. Jesus não aceitou aquilo ali e logo em seguida saiu evangelizando. Assim como Jesus, os discípulos também não podem ter ganância, amor ao dinheiro, porque eles vão ser tentados. O diabo vai tentar usar seduções, riqueza, para tentar desviar os discípulos de Jesus de pregar o verdadeiro evangelho. Isso é verdade. É verdade. Então, a senhora deseja falar mais algum assunto a respeito de discípulos? Eu sei que vocês queriam continuar, mas, gente, porque na verdade isso mesmo, despedir. Calma. É porque a gente, né, começou essas lives aí e a gente tendo aí um feedback bom, né? Vocês colocarem aí nos comentários, curti muito, gostei, né? Vamos estar aqui com vocês e tal. A gente vai continuar fazendo, né? Porque a gente começou esse projeto daí, dessas lives,
que a gente vai falar sobre discípulos. E hoje nós falamos, né? Na verdade, a gente falamos sobre bastante assuntos, né? Mas o tema mesmo, né? Foi a gente falar sobre a questão do ser discípulo, do que é ser discípulo, que é seguir a Cristo. E é importante a gente saber disso para a gente poder cumprir o ID do Senhor. E a gente vai estar fazendo aí, como a pastora aqui já falou, a gente não vai poder estar fazendo toda segunda-feira por conta da rotina, né, da agenda aqui. Só que a gente pretende fazer aí de 2 em 2 semanas, né? A gente vai estar fazendo aí... Em 15 dias, né? Isso aí. E a gente vai... Hoje a gente falou sobre isso. Não vou dar spoiler do assunto do próximo podcast, mas fica ligadinho nas redes sociais que a gente vai estar colocando, né, o nosso próximo episódio aí, que a gente também vai continuar nessa linha de assuntos sobre os discípulos, porque ainda tem muitos ensinamentos aí, tem muita coisa boa pra gente aprender. E sempre deixa aí a sua sugestão, né? Porque quem sabe, se todo mundo aí continuar gostando, depois que a gente terminar esse estudo a respeito de discípulos, a gente pode continuar um podcast aí, umas lives sobre outros assuntos também que vocês desejam saber aí. É verdade, pessoal. Então, para a gente dar continuidade, né? Esse podcast aí sobre discípulo, o que vocês têm que fazer? Preste bem atenção, pessoal. Se tiver coraçãozinho, curtida, compartilhamento, a gente vai continuar. Se não tiver nada, aí vai ficar meio complicado. Se foi bom pra você, se edificou a sua fé, sabe? Se foi algo, assim, frutífero pra sua vida espiritual, então compartilha, gente. Fala com o pessoal aí, a gente vai estar botando a próxima data do nosso vídeo. Convida o pessoal aí na sua casa, reúne a sua família. É um estudo, né? Uma conversa, um bate-papo. Então chama a sua família, reúne aí na sua sala, não sei o lugar onde vocês quiserem se reunir. Faz um lanche, não sei, pega a sua Bíblia e vem estudar a palavra de Deus com a gente e compartilha, anuncia aí nas suas redes sociais para a gente poder estar trazendo mais pessoas. Lembrando que eu acredito que seja importante ressaltar que a gente não ganha, gente, nenhum tipo de dinheiro aqui com lives, com likes, com nada. Então, assim, a gente está realmente de coração aqui, sendo discípulos, né? Levando a palavra de Deus. Então, a gente só quer o carinho, o feedback de vocês para que a gente tenha sentido de continuar fazendo esse projeto, tá bom? Então, compartilha aí pro pessoal em nome de Jesus. O que a gente ganha aqui com isso é a alegria de saber que tem mais e mais pessoas sendo evangelizadas. Porque Exatamente. tem gente, pessoal, que pensa o seguinte... mas aí há alguns programas, algumas lives no Face, no YouTube, que a pessoa ganha dinheiro por cada vídeo. Realmente existe isso, né? Só que a gente ainda não temos esse... Primeiro, a gente não tem nem esse patamar, tá? Porque isso aí é a pessoa que vai crescendo muito, né? Quando tá muito lá em cima, eles começam a oferecer. Existe todo um processo antes de você começar a receber alguma coisa. A gente não tá nem se esforçando para poder receber nada. A gente não... existe lá um patamar que eles alcançam, lá que eles começam a oferecer. Não é o nosso caso, pessoal, tá? A gente não recebe nada aqui para transmitir, não. A gente só tá transmitindo para cumprir o ID do Senhor. Exatamente. Agora, presta bem atenção. Eu vou dar uma boa notícia, você vai ficar muito feliz. Como? Você é discípulo de Jesus, compartilha boas novas. Você aprendeu aqui hoje, discípulo é isso, eu aprendo e levo em diante. Aprendo e levo em diante. Então você pode aprender, né? Aprendi bastante, gostei. Passa esse vídeo em diante. E até mesmo aquilo que Deus te deu entendimento, por exemplo, nós estamos aqui... Deus me dando revelação ela, como está dando revelação você também, deu o José Fernandes aí. E o que você pode fazer? Essa revelação diferente que Deus te deu através desse estudo, você já pode postar, vai lá, escreve. Não é só nossas que Deus deu a gente, não. De repente você recebeu uma grande revelação de Deus. Exatamente. Vai lá na sua live,
posta lá uma mensagem, um vídeo passando em diante, ajuda na evangelização do mundo. Glória a Deus. Exatamente. Isso faz parte de cumprir o ID, você compartilhar a palavra de Deus, né? Porque na época de Jesus não existia lives, essas coisas, né? Então eles tinham que ir pessoalmente mesmo, pregando o evangelho pelas cidades, etc. Hoje em dia a gente já tem essa grande facilidade de alcançar grande número de pessoas, né? A partir do nosso lar. E assim, quando você compartilha, alcança os seus amigos. Se os seus amigos compartilharem, os amigos dos amigos. E assim, a gente de dentro da nossa casa, sem nem muito esforço, né? A gente consegue aí levar o evangelho para muitas pessoas. Então, compartilha aí, compartilha a sua mensagem também, nos seus status e tal. E vamos levar esse evangelho. Como eu falei aqui no início, a maldade tem sido propagada assim grandiosamente. Você entra aí nas redes sociais, mais notícias, fofocas, um monte de coisa, e a palavra de Deus, que é tão boa, a gente às vezes não compartilha, a gente retém a verdade. Isso é até um pecado, a gente receber a verdade de Cristo e a gente guardar para nós, gente. Não precisamos disso, a gente tem que receber a verdade de Cristo, aprender dela e passar adiante, a gente compartilhar aí para alcançar mais vidas, né? E cumprir o ID, né? Você vem, aprende de Cristo, como a gente aprendeu hoje, e cumpre o ID. A gente leva essa palavra adiante para alcançar vidas para a glória de Deus. Repartir o pão. E a gente já tem até já temos até uma sugestão ali, ó. O José Fernandes daqui tá dando para me ver mais ou menos. O José Fernandes diz que quer aprender sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo pela Macedônia. Bom pedido. Bom pedido. É isso aí, tá vendo? A gente vamos se esforçar. Nós já temos aí, né, em nome de Jesus, a gente dando continuidade. Assim que terminar aqui o tema dos discípulos, a gente já tem ali, já sabe ali por ordem de chegada, pessoal. Estamos botando logo aí, por ordem de chegada, a gente já vai passar aí por essa sugestão do José Fernandes. Glória a Deus. Pessoal, é isso mesmo, acabou. Vamos orar. Fim de tristeza, gente. Vamos orar. Deus Amém, abençoe. glória a Deus. Eu estou abençoando todos vocês que ficarem na live com a gente, tá? Todos vocês que interagiram aqui conosco. E queria aproveitar antes de orar e fazer um convite para vocês. Amanhã a gente vai estar aqui às 8 da manhã e às 18 horas na Rua dos Padres, 267, Vila São Luís, próximo à Faetec aqui de Vila São Luís. Nós vamos estar aqui numa reunião do Cálice da Saúde. Glória a Deus, é para tomar aquele cálice e ser curado de todo mal em nome de Jesus. Pastor, eu gostaria tanto de ir, mas é muito longe. Eu não tenho como chegar até aí. Participa da live, porque na hora da oração, mesmo Deus que está agindo aqui, vai agir na sua saúde aí. Quantas pessoas já foi curada aí pela live? Inclusive, pessoal, eu queria pedir a vocês um favor, não um favor, eu queria pedir com todo carinho. Você que já recebeu uma bênção pela live, pastor, eu pedi uma oração por alguém e a pessoa foi curada pela live. Ou eu recebi uma oração, estava passando mal, não estava me sentindo bem, fui curado, ou recebi uma bênção. Conta seu testemunho, tá? Ou você pode mandar por escrito aí mesmo, nos comentários, ou você pode mandar para o meu WhatsApp. Glória a Deus, eu vou estar compartilhando o Zap aí com o pessoal. E você pode mandar lá pelo WhatsApp, pelo áudio mesmo, tá? Aqui a gente faz a edição, tudo direitinho, fica bonitinho, tá? Você pode mandar pelo próprio áudio, pastora. Tô aqui para contar um testemunho, fui curado. Eu estava assistindo aí a live, como teve uma irmã que bebia muito. E pelas campanhas da live ela foi liberta, né? Dos vícios da bebida, voltou para Jesus, está bem com Jesus, então não custa nada a gente contar. Isso também faz parte de ser discípulo, tá, pessoal? Porque Jesus falou para os discípulos: vós sois as minhas testemunhas, que testificam o que eu tenho feito. Amém? Vamos orar, porque se a gente deixar, tem um versículo na Bíblia que Jesus disse: abre sua boca que eu encherei. Aí vai ficar a noite toda aqui.
Glória a Deus. Revelação, unção do Senhor, inspiração tem. Então, se deixar, vai atravessar a noite. Glória a Deus, mas não pode não, pessoal, que a pastora aqui e a levita aqui também tem que descansar para amanhã, entendeu? E amanhã ela está louvando de manhã e eu também estou pregando lá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, como nós viemos a ti em nome de Jesus agradecer, oh Pai, por essa palavra, por esses ensinamentos. Oh Pai, a sua palavra diz que a tua palavra é vida, é espírito e é vida, Pai. Oh Deus, e nós precisamos ser alimentados do pão vivo que desceu do céu, da sua palavra, Pai, que nos fortalece, que nos renova. Oh Pai, que cada dia nos faz mais fortes, diferentes. Oh Pai, em nome de Jesus nós agradecemos o Senhor por toda a palavra e ensinamento que o Senhor nos deu essa noite, pela vida dessas pessoas que estão aí interagindo com a gente nas redes sociais, pela vida aqui da Natasha, da minha filha aqui que está comigo, e Deus pela vida da Yasmin também, que tá ali, que também tem minha outra filha, tá aqui assistindo aqui, e todos, Pai, que tem, oh Deus, juntamente conosco, apreciado, oh Pai, seu conselho, seu evangelho, as suas boas novas. E Pai, estou abençoando a vida de cada um e aqueles que estão até assistindo essa live aí, mas Pai, só o Senhor sabe, Pai, pastor, eu estou com sérios problemas no meu casamento, na minha prosperidade, na minha saúde, nos meus filhos, eu preciso de uma saída, Pai, ajuda essa pessoa a ter a sua saúde. Eu estou paralisando a ação de todo espírito de enfermidade, exigindo que saia. Solta a vida de cada pessoa em nome de Jesus, sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos, sai da vida de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Leva o seu mal, leva a sua doença, leva tudo que é seu, vai embora e nunca mais você vai voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando a todos em nome de Jesus. E pessoal, vocês que oraram aí comigo aí, todos digam graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Pessoal, até a próxima. Glória a Deus. Gente, eu amei isso aqui. Será que a gente pode fazer outra amanhã? Quando a gente se reúne com Jesus, é muito bom a presença do Espírito Santo, a gente quer ficar, né? Mas não dá, né? Tem que descansar, amanhã tem mais. É verdade. E então a gente encerra aqui a nossa primeira live, né? O nosso primeiro podcast. Gostou? Sim, sim. Gostou, foi bênção, né? E a Jean Calisto é a nossa ajudante aqui de 7. Por favor, amiga, encerra ali o vídeo. A paz, gente. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus. Aí, apareceu.